Olá, meu nome é Rodrigo Monteiro, sou professor de Direito Administrativo e promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo. Hoje estou trazendo o terceiro vídeo da série que me propus a compartilhar com vocês, com temas referentes à improbidade administrativa, controle do patrimônio público. Hoje falaremos um pouco sobre medidas cautelares previstas na Lei de Improbidade. Falaremos um pouco sobre as medidas previstas na lei, medidas expressas, e aquelas medidas não previstas na lei, que mesmo não previstas podem ser utilizadas em razão de respeito ao microsistema de defesa da tutela coletiva. Então vamos lá passar para vocês o material que eu preparei. Deixa eu ampliar isso daqui. Ok. Então, por que é necessário falar em medidas cautelares nas ações de improbidade? É importante que a gente busque a aferição da eficiência que é prevista no artigo 37, caput da Constituição. Então, para que eu consiga um provimento jurisdicional dotado de efetividade, eu preciso me resguardar para que quando alcancemos a sentença tenha alguma eficiência, alguma efetividade. Ok? Vamos falar agora, então, das medidas expressamente previstas na lei. Nós temos 3 medidas previstas na lei: indisponibilidade de bens, sequestro e afastamento cautelar. A indisponibilidade está prevista no artigo 7º. A leitura do artigo 7º já nos dá uma ideia equivocada, mas uma ideia sobre o Instituto. Olha o que diz a lei. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio ou seja enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o MP. Então, dessa leitura, você consegue imaginar que só cabe a indisponibilidade de bens quando houver lesão ao patrimônio ou enriquecimento, o que não está correto. A jurisprudência é tranquila no sentido de que cabe também a indisponibilidade quando houver ação de improbidade que gerou apenas violação aos princípios com base no artigo 11 da lei. Então, pacificamente, eu posso afirmar para vocês que cabe a indisponibilidade também em relação aos atos de improbidade vinculados ao artigo 11. Vou fazer algumas perguntas para vocês e depois, quem tiver interesse, me peça esse material, que eu tenho um material um pouco mais completo aqui, um material mais condensado, que cada pergunta que eu faço, eu respondo embaixo, ou com uma jurisprudência, ou com uma doutrina, ou com ambos. Aqui não vai dar tempo de fazer isso, porque eu quero fazer um vídeo mais curto. Enfim, é só me procurar, tem meu e-mail ao final da apresentação, que eu mando o material completo para vocês. É possível a decretação da indisponibilidade quando houver violação a princípios? Perfeitamente possível. O STJ entende com tranquilidade que eu posso decretar, buscar a indisponibilidade de bens quando houver apenas violação a princípios, e essa indisponibilidade ela vai estar vinculada à garantia do pagamento da multa civil. Então, não há que se falar em enriquecimento, nem em prejuízo, mas haverá, por certo, uma condenação, caso haja condenação, em multa civil. Então, o STJ diz sim que posso. É possível decretar indisponibilidade de bens como garantia ao pagamento do dano moral coletivo? Primeiro, eu tenho que fazer outra pergunta. Cabe dano moral coletivo em ações de improbidade? Olha, a tutela do patrimônio, ela visa proteger o patrimônio material e imaterial das pessoas jurídicas. Então, como a pessoa jurídica também goza de uma reputação, de uma imagem positiva perante a sociedade, quando houver violação ou mácula a esse patrimônio material, essa imagem da administração, especificamente, poderá sim haver a condenação em dano moral coletivo. E a indisponibilidade pode também alcançar esse dano extrapatrimonial, que é o dano moral. Então, o STJ também tem informações nesse sentido. É possível a indisponibilidade de bens em ações lastreadas em atos já prescritos? Também é possível. Como é que isso acontece? Você, membro do Ministério Público, você, advogado da União, do Estado, de município, de autarquia, ou você, magistrado que está enfrentando esse tipo de processo, você recebe, sobretudo quem está no polo ativo da ação, você recebe esses documentos, que os atos de improbidade estão prescritos, mas se você comprovar, tiver prova que esse ato é decorrente de dolo, então, com base no entendimento recente do STF, essa improbidade, esse ato, o ressarcimento é imprescritível, as demais sanções serão alcançadas pela prescrição, mas o ressarcimento é imprescritível, então você não vai ajuizar uma ação de improbidade com o rito da improbidade. Você vai sim buscar
uma ação de ressarcimento com o rito ordinário, e nessa ação você pode sim buscar a indisponibilidade de bens. É possível buscar a indisponibilidade de bens que estejam no nome de terceiros? É perfeitamente possível, até por uma questão de lógica, pois quem desvia dinheiro público jamais vai colocar os bens em seu próprio nome ou em nome de algum familiar. Sempre coloca o nome de terceiro, de um laranja, alguém que esteja longe de você, porém que você consiga ter sob seu controle. Isso é muito comum. Então é muito comum, já trabalhei em alguns processos nesse sentido, em que você pode sim buscar a indisponibilidade e até o sequestro de bens que estejam em nome de terceiros. Quais são os requisitos da medida cautelar de indisponibilidade? Toda medida cautelar tem basicamente dois requisitos, o periculum in mori e o fumus boniuris. Eu tenho que demonstrar ao magistrado, o autor precisa demonstrar ao magistrado que o perigo na demora pode causar um prejuízo irreparável de difícil reparação, e também eu preciso mostrar que o meu direito ele é um direito que está demonstrado, que está bem delimitado nas minhas argumentações, nas minhas provas. Então, em relação à disponibilidade de bens, eu não preciso de demonstrar isso, porque o periculum in mori ele é implícito em razão dos direitos que estão sendo tutelados, o direito ao patrimônio público, o direito de cunho claramente difuso, vinculado a um direito fundamental. O STJ entende, a doutrina também, que esse periculum in mori é implícito. Eu não preciso mostrar que o requerido está dilapidando seu patrimônio ou está em vias de fazê-lo. Perfeito? Então, eu não preciso dessa demonstração. Basta demonstrar que houve o ato de improbidade e que, teoricamente, quem cometeu esse ato de improbidade foi João ou foi Pedro, que eu consigo buscar a indisponibilidade desses bens. Eu preciso mostrar que há pelo menos um nexo causal, não preciso mostrar prova irrefutável, nem indícios mínimos de autoria. Nesse caso, eu preciso mostrar diferente do sequestro, como veremos daqui a pouco. Ok? Vamos seguir. É possível a decretação de bens adquiridos antes da prática do ato ímprobo? Também é possível. Então, no caso concreto, o cidadão desvia R$1 milhão, comprovadamente desvia, mas você não consegue localizar esse dinheiro, esses bens estão em nome de terceiro, estão fora do país, você não tem noção. Então, se a pessoa gastou esse dinheiro todo, você não tem noção de se dinheiro foi parar, e você pode buscar patrimônio que esse investigado tenha, mesmo com adquirido licitamente e antes da prática do ato de improbidade. Então, eu tenho decisões, tenho entendimentos doutrinários nesse sentido também, que quem tiver interesse no material, só me mandar o e-mail que eu mando o material completo para vocês. Eu preciso individualizar os bens a serem indisponibilizados? Eu quero o carro tal, a lancha B, o imóvel C, o helicóptero D, a obra de arte C, D, F. Não, não preciso. No meu pedido eu falo, eu quero a disponibilidade de tantos bens necessários a garantir o ressarcimento, a recomposição do enriquecimento ilícito e também a multa civil. Então aqui, diferentemente do sequestro, eu não preciso individualizar os bens. Então tenho também fundamento jurisprudencial nesse sentido. Bens de família. É possível a indisponibilidade de bens de família? É sim, amplamente possível. O STJ entende isso com tranquilidade. Há decisões super recentes admitindo a indisponibilidade de bens de família, até porque não existe direito absoluto, né? Não há princípio absoluto. Então, eu tenho aqui a indisponibilidade de bens de família, confrontando com o interesse público, e quando eu cruzo os dois interesses, eu resolvo isso com ponderação, e o STJ entende que há sim essa possibilidade. Fala um pouco de sequestro de bens. O artigo 16 fala que, havendo fundados indícios de responsabilidade, olha, fundados indícios de responsabilidade. Primeiro, o que isso quer dizer? Eu preciso de prova inequívoca, prova robusta para que haja o sequestro de bens? Eu tenho aqui, primeiro, a indisponibilidade, num patamar bem leve, que eu não preciso de demonstrar o periculum in mori, nem o fumus boniuris. Eu tenho a prova bem leve. Aí eu tenho, no topo dessa pirâmide, provas irrefutáveis que eu preciso para condenar um investigado. E no meio dessa pirâmide eu tenho fundados indícios de responsabilidade. O que isso quer dizer? Para a decretação do sequestro eu não preciso nem de provas necessárias para condenar, mas também eu tenho o ônus de provar, pelo menos demonstrar os indícios de que essa pessoa, esse investigado,
tem envolvimento com aquele ato de improbidade. Aí sim o juiz pode determinar o sequestro de bens em nome do agente ou de terceiros. Ou de terceiros. A lei aqui, especificamente diferente do que faz com a indisponibilidade, permite o sequestro de bens em nome de terceiro. Então, preciso apenas provar os fundados indícios de responsabilidade. E o que significa essa expressão, fundados indícios de responsabilidade? Eu trago aqui um trecho do meu livro, que eu escrevi junto com o colega Anderson Pedra. Não há necessidade de provas irrefutáveis da ocorrência do ato de improbidade. O magistrado tem que trabalhar com um juízo de probabilidade, com elementos razoavelmente suficientes para ele se convencer que aquele cidadão é envolvido na prática de atos de improbidade. Eu repito, a prova destinada a necessária para deferir o sequestro não é necessária, não é suficiente para se julgar procedente uma ação de improbidade. Eu preciso de mais provas. Então, aqui eu tenho, como a lei diz, fundados indícios de responsabilidade. Diferentemente do que ocorre com a indisponibilidade, no sequestro de bens se faz necessária a demonstração do periculum in mori do fumus boni iuris. Como é uma medida mais invasiva, que vai proporcionar uma mudança na posse desse imóvel ou desse bem, diferente do que acontece com a indisponibilidade, que o investigado continua na administração dos bens, no sequestro, o Estado retira das mãos do investigado esses bens. Então, como é algo mais invasivo, mais sério, eu preciso sim mostrar que o investigado está dilapidando seu patrimônio ou em vias de fazê-lo. Aí, como é que prova isso? É uma questão pontual, ok? Eu preciso individualizar os bens a serem sequestrados? Preciso. Como vai ter o Estado vai se apropriar temporariamente da gestão desses bens. Eu preciso falar assim, eu quero o bem A, o bem B, o bem C, o carro tal, placa tal, Renavan tal, endereço tal, propriedade fulano de tal. Então, eu preciso sim individualizar esses bens, algo que eu não preciso fazer na indisponibilidade. Posso buscar o sequestro de bens no exterior? Perfeitamente possível, sempre que não houver bens suficientes aqui no Brasil, a jurisprudência entende que eu posso sim buscar bens no exterior para garantir a efetividade da sentença posterior, ok? Falaria um pouco aqui sobre o afastamento cautelar do agente público, que é a terceira medida prevista na lei de improbidade. Então, fala que a autoridade judicial ou administrativa poderá determinar o afastamento. Isso quer dizer que o afastamento cabe tanto na fase administrativa quanto na fase judicial. Então, tanto na fase de investigação administrativa, mas se for administrativa a pedido do Ministério Público, tem que ter uma ordem judicial, por óbvio, o Ministério Público não tem autonomia para isso, e esse afastamento vai ocorrer sem prejuízo da remuneração. Olha o requisito, quando necessária para a instrução do processo. Então, essa medida ela tem que ser feita sem prejuízo da remuneração. O agente afastado continua com sua remuneração e o objetivo dela é evitar óbice à instrução do processo. Ela é uma medida excepcional, então ela só pode ser decretada quando houver justificativa razoável que demonstre que há um comprometimento com a instrução do processo. Então, essa medida não pode ser adotada em qualquer situação. E qual é o tempo dessa medida? Quanto tempo vai durar? A lei fala durante a instrução do processo, né, para evitar, olha como é que a lei fala, quando houver necessidade quando a medida for necessária a instrução do processo. Só que eu já vi processos que demoram 4, 5 anos de instrução, 3 anos, 2 anos, isso é muito comum, pelo menos a minha realidade aqui. Então, a gente vai poder ficar afastado 2, 3, 4 anos, penso que isso foge do razoável, foge do que é proporcional. Então, a lei não traz um tempo limite durante a instrução do processo, mas isso tem que ser tratado com razoabilidade, com proporcionalidade. Aqui o PL 10887, que eu já falei dele algumas vezes nos outros vídeos, que pretende mudar a lei de improbidade, traz no seu artigo 20, parágrafo 2º, que o prazo é de 180 dias até 180 prorrogável por igual período. Então, nesse projeto que busca mudar a lei de improbidade, o prazo de afastamento chega próximo a 1 ano. A 1 ano. Então, é um prazo razoável, que dá para instruir sim um processo, com um pouco de boa vontade, é possível. Eu já encontro decisões que falam que esse prazo pode ser de até 60 dias, até 120 dias, 60 mais 60.
numa aplicação analógica do artigo 147 da Lei 8.112, que é a lei que regula a vida funcional dos servidores públicos federais. Então, lá, esse prazo de afastamento de 60 por mais 60, o que é um prazo relativamente curto para se instruir uma ação de improbidade, sobretudo em razão do caráter dúplice do procedimento. Ele tem um procedimento específico, como vocês conhecem. Enfim, mas o prazo que a gente pode encontrar, como analogia, é esse do 120, que eu acho muito curto, entendo muito curto. O prazo é a instrução. Então, se você fez o pedido para evitar a coação de testemunhas, as testemunhas foram ouvidas, não tem por que continuar o afastamento do agente público, mas, repito, é uma medida excepcional. Agora eu falo de outras medidas que são atípicas, que são fundamentadas no poder geral de cautela previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil. E essas medidas atípicas se fundamentam no microsistema da tutela de controle do patrimônio público, que é um microsistema que congrega várias legislações. Eu, particularmente, defendo que esse microsistema congrega legislações penais e não penais. Penso que eu posso trazer para a lei de improbidade dispositivos de outras leis civis e não civis, da ação civil pública, do CDC, do CPP, da lei de combate à lavagem de dinheiro, lei de organizações criminosas, enfim. Todas essas leis têm o objetivo de tutelar o interesse público. Então, com base nesse microsistema, eu defendo sim que cabe você utilizar mecanismos dessas leis quando o objetivo buscado for o mesmo. Alienação antecipada de bens. Não tem previsão na improbidade, mas tem previsão no CPP, tem previsão na lei de drogas, previsão na lei de lavagem de dinheiro. Por que eu posso utilizar lá e não posso utilizar aqui? O Estado sequestra o bem das pessoas, do investigado, e vai ficar com esse ônus de manter esses bens. Além de, esses bens vão ficar depreciando, perdendo dinheiro, estragando, então desvalorizando, né? Então, uma vez sequestrados, cabe sim ao Estado, em razão do princípio da eficiência, e há orientações da ENCLA, do CNJ, determinando a alienação antecipada de bens na seara criminal. Então, eu trago também para a seara civil. Né? Essa é uma foto emblemática de uma investigação que eu fiz no município capixaba, em que os carros em nome de terceiros foram alienados, e essa foto representa, na minha leitura, uma clara demonstração do princípio da publicidade, mostrando para a sociedade o que acontece quando há o desvio de dinheiro público. Esses bens foram a leilão, depois de muito trabalho, mas foram a leilão. Enfim, outra cautelar interessante é a retenção liminar de remuneração de agente público. Quando não há encontrar patrimônio do agente público necessário a pagamento de multa ou recomposição do interesse público, eu posso sim buscar a retenção da sua remuneração. Eu tenho uma previsão semelhante na Lei de Ação Popular, no artigo 14, que eu não tenho na LIA, mas tenho na Lei de Ação Popular. Então, como em atenção ao microsistema, eu trago essa previsão para cá. Nas medidas apresentadas pela Transparência Internacional, agora no ano passado, novas medidas contra a corrupção, há um dispositivo que eles pretendem inserir, trazendo a possibilidade, sim, de retenção de salário, de remuneração de até 30%. Então, a Transparência Internacional também está antenada nesse mesmo raciocínio que nós defendemos. Eu tenho agora algumas notícias do STJ que permitem a penhora salarial em matéria de direito disponível não fundamental. Esse primeiro caso aqui é uma notícia do STJ que trata de autorização de penhora de salário para garantir o pagamento de dívida de faculdade, dívida de direito disponível. Esse segundo caso, pagamento de aluguel. O STJ autorizou retenção de salário para pagamento de aluguel. Tem um terceiro caso que, para garantir retenção de parte de rendimento de aposentado para garantir honorário advocatício. Então, eu pergunto para vocês se é possível a retenção para sustentar dívidas civis não fundamentais, direitos disponíveis, por que não fazê-lo em relação a direitos indisponíveis, direitos claramente fundamentais? É uma indagação bem objetiva e pensar de forma diferente representa uma proteção deficiente à tutela do patrimônio público. Recentemente, agora, essa notícia é de 23 de abril de 2020, a Lava Jato, junto com a Petrobras, foi feito um pedido pela Lava Jato e pela Petrobras, que a Justiça Federal determinou o bloqueio de 10% da remuneração
de um senador da República e de 2 deputados federais, 3 deputados federais, se não me falha a memória. Mais um exemplo positivo em que isso foi possível. Medida cautelar de protesto, eu falei bastante dela no vídeo anterior, só estou colocando ela aqui para relembrá-los, então eu aconselho dar uma olhadinha no vídeo anterior, que lá está bem delimitada. E por fim, eu trago aqui uma decisão do STJ, uma notícia do STJ, autorizando o bloqueio de CNH e de passaporte para quitar uma dívida de arrendamento imobiliário. Então, se eu posso para dívida civil, por que não fazê-lo em caso de patrimônio público, sempre que o caso concreto permitir isso for interessante para o interesse público. Meus amigos, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu tenho uma versão mais completa desses slides, com jurisprudência, com doutrina. Quem tiver interesse em recebê-la, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail está no final da apresentação. Me procure nas redes sociais, me mande uma informação, um pedido pelo Instagram, pelo Facebook, que eu faço questão de encaminhar esse material para vocês. Ok? Foi um prazer revê-los. Até o próximo vídeo.